Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investe na Boa. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre renda fixa e renda variável e o porquê disso, tá? Todas as vezes que eu faço ali algum vídeo fazendo uma comparação ou a rentabilidade de determinada ação ou uma carteira de ações por um período de tempo, sempre tem alguém que fala que aquele investimento não foi compensador em relação à renda fixa, né? Fala que por que eu vou investir em ações se eu posso investir na renda fixa e ter um rendimento muito maior, tá? Então esse vídeo aqui é para mostrar para vocês terem um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse tipo de comparação, tá? Eu vou falar um pouco sobre a renda fixa e também da renda variável e eu vou explicar o porquê que você não deve fazer esse tipo de comparação e também ao longo dos anos a renda variável tem a chance, a probabilidade de você ter um retorno é muito maior do que investindo na renda fixa. Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aqui também o seu like e também se inscreva no canal Investe na Boa, que já está chegando a quase 11 mil inscritos. Muito obrigado para você que me acompanha. Para falar um pouquinho aqui então da parte da renda fixa, galera, eu estou aqui no site da Nuinvest, que é onde eu invisto aqui parte dos meus investimentos, tá? Isso daqui não é nenhum tipo de recomendação, inclusive todos os ativos que eu falar aqui neste vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui a rentabilidade, não quer dizer que a rentabilidade passada será garantia de rentabilidade futura, combinado? Então é só como parte educacional para vocês entenderem aqui a comparação ou a não comparação entre renda fixa e renda variável. Então, vamos falar um pouquinho de renda fixa, tá? Dentro da renda fixa, a gente tem alguns produtos, né? Então temos o Tesouro Direto, que dentro do Tesouro Direto tem outros produtos que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem também CDB, LCI, LC, debêntures, CRI, CRA e LF, beleza? Então, na parte aqui do Tesouro Direto, dentro do programa do Tesouro Direto, a gente tem diversos títulos, tá? Então temos aqui o Tesouro Pré-fixado, que, pegando aqui como exemplo esse primeiro aqui, ele está te pagando 10,55% ao ano, tá? O que é investimento em renda fixa? Não necessariamente ele vai ser fixo, tá? E eu vou explicar para você, calma. Investir em renda fixa, você tem a previsibilidade, você tem a garantia de como você vai ser remunerado, tá? A forma de remuneração, ela é fixa, ela não vai mudar, tá? Mas não quer dizer que essas taxas não oscilem ao longo do tempo. Exemplo aqui, quando você compra esse título pré-fixado, que está te pagando ali 10,55% ao ano, ele vai te pagar essa porcentagem caso você leve até o vencimento, que neste caso aqui é até janeiro de 2033. Então, se você comprar esse título hoje, você carrega ele até 2033, você vai receber esses 10,55%. Você pode vender ele antes desse vencimento? Sim, você pode. Mas, como eu falei para vocês, essa variação vai ter ali uma oscilação de preço. Então, muito possivelmente, quando você for vender ali na metade do caminho, você pode vender tanto com prejuízo como com lucro, tá? Porque daí entra na questão do mercado secundário, tá? Nesse caso aqui não seria o governo que te pagaria, e sim outra pessoa que compraria, aí é questão de mercado, de momento que você decidir vender, tá? Então, nesse tipo de caso aqui, só invista num pré-fixado se você tiver pretensões de carregar ele até o vencimento. Esse já é o primeiro ponto, tá? Então, o investimento em renda fixa, além de tudo, ele tem um vencimento, ele vai chegar em um determinado momento e aquele título vai deixar de existir e ele vai voltar para você, aquele dinheiro todo corrigido, tudo certinho, ele vai voltar para sua conta da corretora para você dar o destino que melhor lhe atender. Combinado? E também tem a questão do imposto de renda, que ele é regressivo, né? Ele vai de 22,5% a 15% do lucro. Então, se você ficar ali por mais de 2 anos investido em qualquer renda fixa aqui, você vai pagar a alíquota mínima de 15% sobre o lucro, tá? Mas no caso da renda fixa aqui, eu quero mostrar para vocês, aqui dentro vocês podem ver que tem vários outros, né? Tem o IPCA+, tem Educa+, tem o Renda+, tem IPCA+. Descendo até o final ali, a gente chega então no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que a gente tem disponível no mercado, tá? Inclusive até mais seguro que a poupança e te rende também mais do que a poupança. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui em relação ao Tesouro Selic? É a forma de remuneração, ele vai te remunerar de acordo com a taxa Selic.
Taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, então você que é um investidor, você vai passar a acompanhar mais de perto a taxa Selic, porque ela é a que norteia todas as outras taxas do nosso mercado. Junto com a taxa Selic tem o CDI, que ele anda bem próximo à taxa Selic, tá? Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. E o CDI, ele vai acompanhar sempre essa taxa Selic, tá? Sempre 0,10 abaixo. Então, se hoje a taxa Selic é 11,75%, o CDI vai te pagar 11,65%. Então, guarda essa sigla que é o CDI, que vai ser muito importante na hora que a gente for fazer a nossa comparação de rentabilidade, tá certo? Só para vocês entenderem, eu tô aqui com o histórico da taxa Selic, tá? Essa taxa, gente, é feita uma reunião a cada 45 dias, então é decidido se essa taxa sobe, se mantém ou ela baixa, tá certo? Ali, vamos pegar do governo Dilma para cá, né? A taxa chegou a 14,25%. Então, no governo Dilma foi tudo isso daí. Depois, o governo do Temer foi descendo um pouquinho, passou para 13, 12, 10%. Chegou ali no governo Bolsonaro, estava em 6,5% e essa taxa caiu a 2%. Essa rentabilidade, gente, é ao ano, tá certo? Então, chegou ali na mínima histórica de 2% ao ano. Enfim, até o final do governo Bolsonaro, ela voltou para 13,75% ao ano. E agora, no governo do Lula, ela está caindo, né? Está em 11,75% e também tem uma tendência de queda nos próximos anos. A tendência aqui de 2024, fechar o ano 2024 com a taxa Selic por volta de 9,5%, 10% ao ano. Ou seja, quem investir em renda fixa, saiba que a sua rentabilidade ela será cada vez menor, porque essa taxa Selic está cada vez menor. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é em relação ao CDB, que também é um produto de renda fixa, que está ligado ali basicamente ao CDI, tá? Então vamos procurar aqui embaixo um CDB do banco Nubank, tá? O Nubank já tem um pouquinho mais de credibilidade, é um banco mais estável, vamos dizer assim, né? Então tem esse CDB aqui do banco Nubank, você estaria emprestando dinheiro para o Nubank e ele vai te pagar 107% do CDI. Hugo, se eu colocar então R$100, eu vou receber R$207? Não, porque não é 100% do seu dinheiro, é 100% do CDI. O CDI é aquela taxa que eu acabei de explicar para vocês, que está ligada à taxa Selic. Então, fazendo uma continha aqui para você, se a taxa Selic hoje está em 11,75%, o CDI vai estar em 11,65%. Se a gente fizer, então, 107% sobre 11,65%, que vai ser vezes 1,07%, esse CDB aqui está te pagando 12,46% ao ano. Então perceba que, muito cuidado, porque isso daqui já veio como pergunta para mim, tá? Essa questão de 100% do CDI, a pessoa acha que coloca 100 e vai receber 200, e não é isso, é 100% daquela taxa. Como eu mostrei para vocês aqui, nesse caso, ele vai te render 12,46%. Beleza, mostrado então um pouquinho da renda fixa, como que funciona ali o mecanismo da renda fixa, de você investir na renda fixa. Então você tem a previsibilidade de como será a sua rentabilidade, mas não quer dizer que aquela rentabilidade é fixa, como vocês viram no caso da taxa Selic, né? Ela vai de tempos em tempos alterando, então a sua rentabilidade vai ser sempre pela taxa Selic, mas essa taxa ela vai variando de acordo com os anos, tá certo? Outra questão é que a renda fixa ela tem um prazo de vencimento, quando chegar naquele vencimento você vai pagar o imposto sobre aquilo, sobre aquele lucro, e com a alíquota de 15%, e aquele dinheiro retorna para você, enfim, você dá o destino que bem entender. E caso você venda ali algum produto de renda fixa antes do seu vencimento, você pode também ter a oscilação de mercado, com exceção do Tesouro Selic, que você pode vender ali a qualquer momento, que você não vai ter prejuízo, tá certo? A rentabilidade vai ser sempre positiva. Agora, olhando para a rentabilidade das ações, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos de ações em relação ao CDI, que seria a nossa taxa referência ali para a renda fixa, e também em relação ao IPCA, que é o índice que compõe ali mais ou menos a nossa inflação, tá? Não necessariamente a sua inflação do seu dia a dia, porque cada ser humano, cada indivíduo tem as suas necessidades individuais, né? Consome produtos diferentes de outros, mas enfim, o consenso ali, o índice base para a gente se basear na nossa inflação vai ser o IPCA, tá certo? Então a gente vai fazer a comparação entre esses três índices e também em 3 períodos de tempo. Nós vamos comparar 2 anos de investimento, 5 anos
anos de investimentos e 10 anos de investimentos. Então eu tô aqui no site do Investidor 10 e eu entrei na parte da Taesa, de código TAE11. Taesa, para quem não sabe, é uma empresa de transmissão de energia, tá? Uma das principais aqui do nosso país, uma das queridinhas da bolsa. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Lembrando bem. Tô descendo a página aqui até este ponto que eu quero mostrar para vocês, então, da rentabilidade. Vamos selecionar aqui o IPCA e o CDI. Então, eu estou olhando aqui, pessoal, num período de 2 anos, tá? Se a pessoa tivesse investido ali em janeiro de 2022, carregado essa ação, né, a Taesa, até os dias de hoje, de janeiro de 2024, então estamos falando de uma rentabilidade da Taesa, que é essa linhazinha em vermelho, a linhazinha em azul é o CDI, que seria a renda fixa, e essa em laranjinha é o IPCA, que seria a inflação, tá certo? Então, trazendo nesse período de 2 anos, você perceba que a Taesa teria um rendimento abaixo do CDI. Então, quem tivesse investido de 2 anos para cá na renda fixa estaria com uma rentabilidade melhor do que a Taesa e também acima da inflação. Quando a gente olha num período um pouquinho maior, de 5 anos, a gente percebe então que, olha a linhazinha vermelha da Taesa, né? Em relação, olha isso daqui, 144% de rendimento se você tivesse investido uma única vez lá em 5 anos para trás e trazendo até os dias de hoje. Contra o CDI, 44% e 32% da inflação. Perceba que a inflação e o CDI é bem próximo, galera. Então, em 5 anos ali, você não teria quase retorno real, praticamente zero em relação à inflação, se você tivesse investido na renda fixa, tá? E quando a gente abre esse horizonte um pouco maior, a gente vê, então, uma rentabilidade da Taesa de 503%, tá? Isso daqui em 10 anos. Se você tivesse investido lá em 2014, trazendo para os dias de hoje, você teria então um retorno de 500% em relação aos 142% do CDI e 76% da inflação. Então, muito cuidado quando você vai analisar uma ação ou a renda variável em relação à renda fixa, quando você olha num curto espaço de tempo. Talvez aquele curto espaço de tempo pode significar uma taxa Selic muito alta, por isso que a rentabilidade do CDI ou da renda fixa foi muito alta, tá? Mas quando você investe em ações, a ideia é que você olhe sempre num horizonte maior, porque as ações diferentes da renda variável, ela não tem vencimento. A partir do momento que você compra as ações de uma empresa, você se torna dono daquela empresa. E você só deixa de ser dono daquela empresa quando você vender. Não tem nenhum tipo de prazo de vencimento. E quando você vender ações de uma determinada empresa, nesse caso aqui a Taesa, por exemplo, se você vender com lucro até 20 mil reais dentro de um mês, você também não paga absolutamente nada de imposto, tá? Acima disso, você vai pagar só a diferença e também sobre o lucro. Se você vender com prejuízo em qualquer determinado de tempo, você não paga também imposto de renda sobre prejuízo, né? Isso é óbvio. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui é da Transmissão Paulista, que também é uma empresa de transmissão de energia, tá? Ela é responsável por 1/3 da transmissão de energia do nosso país, então ela também é uma das maiores aqui, tá? E a gente olhando para 2 anos de investimento, trazendo 2 anos para cá, perceba que a rentabilidade da Transmissão Paulista também foi menor que o CDI. Mas quando a gente olha em 5 anos, olha a diferença, 113% de rentabilidade na Transmissão Paulista contra 44% do CDI. E quando a gente olha 10 anos, gente, olha o absurdo, 712% de retorno em relação ali aos 142% da renda fixa. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é do Banco do Brasil, tá? Código BBAS3. Em 2 anos, neste caso aqui, teríamos então uma rentabilidade de 137% contra 27% da renda fixa. Em 5 anos, perceba a linha da oscilação, tá? A renda variável, gente, ela vai oscilar. Então, em determinados momentos, você pode sim amargar um prejuízo. Mas, se você levar isso para um longo prazo, a probabilidade, tá? Não é garantia, a probabilidade de você ter um retorno acima da inflação e também do CDI, da renda fixa, é muito maior, como a gente pode ver aqui, tá? E em 10 anos, a empresa também performou bem acima da renda fixa. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui é a BB Seguridade, que é a seguradora ali ligada a um braço do Banco do Brasil, tá? Em 2 anos também teve 97% de rentabilidade. Em 5 anos, perceba que teve momentos negativos, subiu e hoje também está ali com 72% de alta. E puxando aqui para 10 anos,
perceba que também foi acima, um pouco acima, né, da inflação e também do CDI. Outra empresa que eu quero mostrar para vocês aqui, um contraponto, né? Você só está mostrando empresa que dá prejuízo, que dá lucro por muitos anos e tudo mais. Então vamos olhar aqui a Klabin. Se você tivesse investido em Klabin nos últimos 2 anos para cá, você estaria amargando ali um prejuízo de 2,5%. Quando a gente olha então para 5 anos, a gente vê também uma oscilação muito alta para cima, chegou a bater ali 80% e hoje estaria ali em 56% de valorização. Em 10 anos, perceba que também, né, teve ali as oscilações e hoje estaria meio que quase igual ali ao CDI. Um exemplo curioso que eu quero mostrar para vocês aqui é da Sanepar, tá, galera? De código SAPR11. Se a gente puxar aqui dos 2 anos para cá, ela estaria então numa rentabilidade de 74%. Em 5 anos, perceba, olha o tempo que ela passou bem abaixo do CDI. Então, se você olhasse nesse período aqui de 2021 até agora, mais ou menos 2023, outubro de 2023, as ações de Sanepar estariam rendendo bem abaixo da taxa Selic, do CDI, né? Muita gente acharia que investir em Sanepar não seria um bom momento. Pelo contrário, se você tivesse olhado para a empresa neste período aqui, você hoje estaria muito mais feliz aí, com uma rentabilidade muito maior, assim como eu fiz, tá? Eu comprei ações da Sanepar nesse momento que ela estava bem ruim, tá? Ninguém queria saber, e hoje eu tenho aí mais de 30% em valorização de Sanepar tranquilamente. Isso daí em questão de 2 anos, tá? E olhando para o gráfico aqui de 10 anos, aqui tem um ponto muito importante, tá? Se a gente parar para olhar aqui, a pessoa acharia que a Sanepar rendeu menos do que o CDI, né? Afinal de contas, aqui está mostrando 83%. Mas perceba no começo do gráfico que ela não tem 10 anos de bolsa, tá certo? Então, aqui é uma comparação meio que injusta, tá? Porque se a gente parar para ver, ela é do finalzinho ali de 2017. Tá? Então, olhar o gráfico de 10 anos para a Sanepar, você não vai ver uma realidade comparativa, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse caso, a gente precisaria fazer a comparação apenas dos 5 anos. Esse é outro ponto que você precisa levar em consideração na hora de escolher uma empresa. Será que vale a pena eu investir ali numa empresa que tem menos de 5, 10 anos de bolsa? Aí é questão de cada pessoa. Tá? Perceba então, pessoal, que investir em empresas, investir em ações, por sua natureza, as empresas elas buscam lucros, né? Então, assim, não faria o menor sentido você fazer a comparação entre renda fixa e renda variável. Primeiro porque são produtos diferentes, são propostas diferentes para perfis de investidores diferentes. E assim, não necessariamente você investir em renda fixa te impede de investir em ações. Não, a ideia é que você tenha uma carteira diversificada, tanto em renda fixa quanto em renda variável e também com algumas ações compostas ali na sua carteira. Eu particularmente tenho 10 empresas na minha carteira. Por quê? Porque eu não sei qual que vai ser a melhor ou qual que vai ser a pior, tá? Eventualmente ali dentro da minha carteira vai ter uma que vai performar menos do que as outras, tá? A ideia quando você faz uma carteira diversificada é justamente isso, tá? A média ali da sua carteira, ela seja superior para que amenize possíveis perdas de uma empresa ou outra, como eu mostrei para vocês, por exemplo, a Klabin. A Klabin é uma empresa altamente ali suscetível a preço da commodity, da celulose, também tem a questão do dólar. Então, assim, vai depender muito da empresa, né? Você tem que olhar separadamente cada uma delas. No caso da Sanepar aqui, é um setor que demanda muito investimento, então, muito possivelmente, em algum determinado de tempo ou vários momentos que você investir em Sanepar, por exemplo, que é uma empresa de saneamento aqui do Paraná, então, muito possivelmente essa empresa vai estar endividada, vai estar fazendo os investimentos para que colha os frutos, né? Lá no futuro. E, assim, você sendo um dono da empresa, você tem que amargar essas oscilações, tanto no prejuízo quanto nos lucros, tá? E toda vez que a empresa for distribuir os lucros, enquanto você tiver as ações, você também vai receber, porque você também é um dono. E o ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: você só deve investir em renda variável, em ações propriamente dita aqui, se caso essas oscilações de mercado não for tirar a sua paz, tá?
Os investimentos, gente, eles servem para te dar tranquilidade, não tirar a sua tranquilidade. Então, a partir do momento que você investiu em alguma empresa, comprou ali algumas ações, e aquelas ações estão tirando o seu sono, se você olha lá, você está no negativo, e não te faz querer comprar mais, te faça querer vender aquelas ações, então, muito possivelmente, você não deveria ter comprado ações, tá? Investir em ações, você deve olhar sempre para um horizonte longo, de longo prazo, de pelo menos 10, 15 anos, tá certo? E também não ficar muito preocupado em relação a essas variações que acontecem ao longo do tempo. E pelo contrário, se você acreditar naquela empresa, se você acreditar naquele projeto, se você estudar sobre aquilo, nesses momentos onde tiver essas variações negativas, você vai lá e aumenta a sua posição. Obviamente, cada empresa deve ser analisada separadamente e aqui, como eu disse, não é uma recomendação de investimento. Pessoal, o vídeo foi esse, então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem que renda fixa é uma coisa, renda variável é outra, você não deve fazer a comparação, você não precisa necessariamente escolher um ou outro, você pode ter os dois na sua carteira, fazer uma carteira bem diversificada, respeitando sempre o seu perfil de investidor, a sua tolerância também a riscos, tá? Não saia fazendo compras de ações porque alguém falou, porque você viu notícia de alguma coisa na internet, então muito cuidado, estude sobre aquela empresa que você quer investir. Renda variável vai ter oscilações, isso é natural do produto. É muito importante que você entenda isso. Aproveito então para convidar vocês a se tornarem aqui inscritos do meu canal, né? Acompanhar o meu trabalho que eu já venho fazendo há algum tempo. Se você não é um inscrito, então se inscreva. Se você já é um inscrito, eu tenho a área aqui de membros que você pode se tornar um membro. Tem uma tabela ali de preço teto para algumas ações, que inclusive eu atualizei recentemente. Então é uma área paga, né? Que você pode aqui incentivar o meu trabalho. Se você não quiser assinar esse clube de membros, tá tudo bem, você pode me acompanhar aqui tranquilamente, tá certo? Aqui é para ajudar vocês. E também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E também passa aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você queira bem, tá? Afinal de contas, investir, gente, é um bem necessário hoje em dia, tá certo? Não espere, não deposite a sua aposentadoria, o seu futuro no governo, seja ele A ou B, tá certo? Então, você é o grande responsável para o seu futuro, pela qualidade de vida que você vai ter no seu futuro. E investir passa por essa qualidade alta lá na frente, combinado? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!